E deu ruim aí para o Estado terrorista de Israel. Olha, eu vejo muitos plantonistas que eu fico pasmo comprando a narrativa da Rede Globo e da imprensa brasileira dizendo que não, Israel está apenas se defendendo contra os terroristas do Hamas e os terroristas do Hezbollah. É engraçado, né? Antes do 7 de outubro, quando a própria imprensa israelense disse que Israel matou mais da metade dos mortos daquele atentado lá daquele dia. Israel já tinha matado só no ano passado, naquele ano, 2.000 palestinos inocentes. Mas aí não tem problema, porque a Globo chama esses palestinos de terroristas. Todos eles são terroristas, mulheres, crianças, etc. E o que acontece é o seguinte: agora Israel passou a atacar o Líbano. Israel assassinou mais de 50 pessoas no Líbano nas últimas 24 horas. Foram aí alguns bombardeios, não se sabe quantos. A Globo falou em 3, mas não dá para acreditar na Rede Globo. A imprensa aí ocidental falou em 5 ou 6, mas não dá para saber exatamente quantos foram. E foram mais de 50 mortos até o momento. Mas a Globo justificou. Quem assistiu o Jornal Nacional na noite passada, ou quem assistiu o jornal hoje, ficou sabendo que, mas Israel matou o genro do ex-chefe do Hezbollah. O genro. Aí você fala, caramba, Thiago, o genro, então mataram 50 pessoas, mas mataram um aí, suposto terrorista, que bom. Imagina você se uma bomba de Israel caísse ali na central Globo de Produções, matasse 50 jornalistas da Globo, mas no meio tinha um jornalista do Hezbollah. A gente ia ver o William Bonner assim, enfaixado, assim, dizendo, sem um braço, que é como estão os libaneses nesse momento, dizendo, não, mas pelo menos matou um terrorista, matou meus amigos todos aqui, mas matou um terrorista. É isso que a Globo faz para justificar. Porém, o que a Globo esqueceu de falar é que o tal do terrorista do Hezbollah, o genro do ex-chefe do Hezbollah, foi morto na Síria. Aí você vai falar, peraí, Thiago, Israel atacou o Líbano e matou 50 pessoas. Sim. Mas o tal do terrorista foi morto na Síria. É como se Israel atacasse a Central Globo de Produções, matasse 50 jornalistas da Globo, olha só que coisa, e aí dissesse, não, mas a gente matou um terrorista lá na Argentina. Então tá justificado. Você acha que a imprensa brasileira ia achar ok? Não, né? Quando você pega o que acontece no exterior e transfere a situação para o Brasil, você vê o quão inaceitável isso é, né? Então foi isso que Israel fez no Líbano. Matou 50 inocentes, mas não, matou lá um suposto terrorista na Síria. E aí a Globo justifica dizendo que tá tudo lindo, tá tudo ok, tá tudo tranquilo, tá tudo favorável. Essa é a imprensa brasileira, que é a mais tóxica do planeta, infelizmente para nós. Só que agora Israel tá com um problemão. Por quê? Porque a Rússia anunciou aí nessa quinta-feira que os cidadãos russos devem deixar Israel o quanto antes. No começo da semana, eu noticiei aqui, eu falei aqui, a China disse aos cidadãos chineses, saiam de Israel o quanto antes, saiam, evacuem esse país, saiam daí porque vai dar ruim. Pois bem, agora é a Rússia quem está dizendo, vai dar ruim. A Rússia obviamente o governo russo está ali preocupado com o que está acontecendo na Ucrânia. A Rússia conquistou ontem, quarta-feira, uma cidade importantíssima na Ucrânia, que é uma cidade que fica no alto, na altitude, e que dessa cidade eles têm controle de tudo que está em volta. E desde que começou ali o conflito, a Rússia tentava chegar lá, mas não conseguia. Obviamente, alguns vão dizer, mas Thiago, a Rússia não tem um poder de fogo muito grande. Sim, a Rússia podia chegar lá com caças, explodir absolutamente tudo e tirar os nazistas ucranianos de lá, os soldados nazistas ucranianos. Porém, a Rússia não quer fazer o que Israel fez com a Palestina e ter só escombros. Por quê? Porque Israel, quando bombardeia a Palestina, o que eles querem é exatamente causar escombros, limpar, eles limpam com tratores, para construir coisas israelenses depois ali.
Eles querem realmente destruir tudo. A Rússia não quer fazer isso na Ucrânia. A Rússia quer que as cidades continuem como estão, para que sejam populadas novamente por quem estava morando lá antes. Então eles não vão chegar com trocentos aviões e bombardear tudo. E se fizessem isso, a guerra já teria acabado. Porém, o que acontece é o seguinte: a Ucrânia está sem grana, porque o senhor Joe Biden, que é o cachorrinho do Netanyahu, o Netanyahu tem uns... O ditador de Israel tem alguns cachorrinhos. Ele tem uma cadela chamada Kamala, e ele tem dois cachorros chamados Donald Trump e Joe Biden. Então ele tem lá a Kamala, ele fala: Kamala, senta. Ela senta. Dá patinha, ela dá patinha. Aí ele fala pro Joe, dá a patinha. Ele dá a patinha. Trump, rola. O Trump rola. É assim que faz o ditador de Israel com os candidatos à presidência americana. O atual presidente e os dois candidatos. É isso que acontece, tá? Seja um ou outro, é a mesma desgraça. E aí, o que acontece é que hoje o dinheiro público do trabalhador americano vai para Israel. Então, já foram 55 bilhões de dólares que poderiam ir para saúde, educação, e olha que lá não tem saúde nem educação, tá? Públicas. Podia para saúde, educação, moradia ou qualquer outra coisa, mas foram diretamente para outro país, para Israel. Imagina o gargalo que está saindo lá de grana pública indo para outro país e a desgraça que isso acontece economicamente. É por isso que o Biden está apavorado, porque os Estados Unidos chegaram no maior nível de desemprego desde a pandemia. Por quê? Porque se ele pegasse aí 55 bilhões de dólares para investir em geração de emprego, tava bom. Mas, né, vamos dar para outro país. Fora o que deu para a Ucrânia, tá? Fora o que deu para a Ucrânia. Ali para brigar com a Rússia. Pois bem, a Ucrânia perdeu uma das cidades aí principais, a Rússia ganhou. A Rússia está ali involucrada na guerra na Ucrânia e não está pensando muito em Israel, no Líbano. Quem está pensando é outro país dos BRICS, que é o Irã. O Irã tinha um presidente que era extremamente pacífico. A embaixada do Irã em Damasco, na Síria, foi bombardeada. O Irã foi bombardeado e mataram o chefe do Hamas. E o chefe do Irã fez assim: vou fingir que não é comigo, vamos aqui falar de paz. Então o presidente do Irã morreu, ou foi assassinado, como alguns dizem, em circunstâncias estranhíssimas. O caso é o seguinte: ninguém queria esse cara lá. Os Estados Unidos não queriam o presidente do Irã que morreu num acidente de helicóptero, porque ele não queria a guerra, e russos e chineses não queriam, o BRICS não queriam ele, exatamente pelo mesmo motivo: ele não queria a guerra. O entendimento da China e da Rússia é que uma guerra entre Estados Unidos e Irã vai acelerar a derrocada do imperialismo norte-americano. As máscaras já caíram todas. Hoje vivemos na era da internet, então não tem mais como ter uma imprensa que manipula a todos a todo tempo. Então hoje a gente viu o seguinte: nossa, então quando a Rússia começou o conflito lá na Ucrânia, né? Porque estava sendo ameaçada pela Ucrânia, e aí era um conflito de exército contra exército. Impuseram sanções, teve ordem de prisão para o Vladimir Putin. A seleção da Rússia não pode participar da Copa do Mundo. A Rússia não pode participar das Olimpíadas. Aí Israel faz tudo o que faz e nada acontece. Nada acontece. Israel está de boa na lagoa. A seleção de Israel continua participando dos amistosos de futebol, das competições de futebol. Israel participou das Olimpíadas e nada contra eles. Então as máscaras foram caindo. Esse é o problema aí para os Estados Unidos da América. E é o que acontece agora. Israel invade o Líbano. Você não viu um jornalista da Globo, porque são todos vendidos da pior espécie. E eu vou falar, é por isso que o Plantão Brasil é perseguido. Eu peço aí seu like, dá o like agora, sua inscrição, seu comentário, porque eu falo isso aqui e muitos não têm coragem. Vai a outros canais aí, não tem coragem de falar com todas as palavras. São jornalistas vendidos ao lobby dos americanos. E você não viu um jornalista falando no direito de defesa do Líbano. O Líbano é um estado neoliberal
que é o que a Globo ou os bolsonaristas amam. É um Estado sem Estado. Não tem Estado no Líbano. Não tem nem exército. Isso é o que os neoliberais amam. Nossa, sem Estado, menos Estado, mais meritocracia, etc. Não tem nem exército. O Líbano está sendo atacado por Israel, e o Líbano é um país aí que tem aí um IDH até alto comparado com o Oriente Médio, e você não vê ninguém falando no direito de defesa do Líbano ou na soberania do Líbano. Não! O que a Globo fala são: Israel fez uma incursão no Líbano. Não é uma invasão, uma incursão. Eles vão trocando o vocabulário para parecer que aquilo é aceitável. O problema é o seguinte: não é. Não é nem um pouco aceitável. E o Irã não está gostando nada disso. Então o Irã agora vai para cima de Israel. O governo de Israel falou que, olha, a retaliação ao Irã vai ser longa e duradoura. E vai ser dura contra o Irã pelos ataques do Irã a Israel. Vimos aí a imprensa brasileira, que é a imprensa mais tóxica e suja do mundo, infelizmente para nós, dizendo que, olha, o Irã atacou Israel, isso não poderia ter acontecido, etc, etc. Pois bem, o Irã atacou uma base militar. Israel está atacando civis e matando pessoas inocentes. Inclusive 2 brasileiros morreram. Você consegue imaginar? Olha, eu peço para que os plantonistas que estão no Plantão Brasil há mais de 2 anos, que ponham a mão na memória assim e lembrem-se de 2022. Você consegue imaginar se a Rússia arranhasse, só arranhasse um cidadão brasileiro quando começou o conflito na Ucrânia? Você consegue imaginar o que ia acontecer? O Jornal Nacional ia ter 48 horas. Esse cidadão brasileiro ia dar uma entrevista de 3 horas. Ai, os russos malditos ferraram comigo. Mas não. Como foi Israel, que assassinou 2 adolescentes brasileiros no Líbano? Aí não tem problema algum. Israel pode tudo. Israel faz o que quiser, porque é um Estado. Olha, é um Estado judeu. Eles são o povo escolhido de Deus, segundo a mídia brasileira. Pois bem, os sionistas de Israel não são judeus, são os sionistas. Judeu é uma religião, sionista é uma parte dessa religião, que são os nazistas da religião, que acham que eles são superiores a todos. Os sionistas de Israel passaram a atacar o Líbano, agora dizem que vão atacar o Irã, porém, o Irã tem um dos maiores exércitos do mundo e é uma potência nuclear. O Irã tem acordos nucleares com vários países que também são potências nucleares. Então, a Rússia já falou: saiam de Israel, cidadãos russos. Assim como a China falou na semana passada. Por quê? Porque o tal do domo de ferro de Israel, que era a super defesa, que os Estados Unidos e a imprensa, como o Globo, mentiam dizendo que Israel tinha. Mentiam. Eu nunca falei que Israel tinha essa defesa. Mas se você assistiu a Globo, você achava que Israel era um Estado super protegido por todos. Você estava sendo manipulado ou manipulada aí por anos e anos e anos. Como eu lembro, desde que eu sou criança, eu escutava isso na Globo. Desde que eu sou criança, o Iron Dome, o domo de ferro de Israel. Pois bem, 90% dos mísseis passaram. Aí é ruim. Aí é ruim. Então a Rússia falou: saiam, vai dar ruim. Vai dar ruim. Além do Irã, o Iêmen, que tem um governo aliado ao Irã. É engraçado, a Globo chama o governo do Iêmen de rebeldes Houthis. Não é um governo, são os rebeldes. Porque sempre tem uma nomenclatura para parecer que é tudo bandido, já percebeu? São os rebeldes, são os extremistas. Para chamar bolsonarista, que tentou dar golpe de Estado, que tentou explodir o aeroporto de Brasília de extremista, aí não pode. Aí não pode. Aí são os conservadores. Mas para chegar no pessoal que está resistindo contra um estado terrorista, aí são os extremistas, os rebeldes. Pois bem, o governo do Iêmen, assim como o governo do Irã, eles têm mísseis hipersônicos. E esses mísseis não são detectados por Israel, além dos mísseis normais, que foi provado aí essa semana que Israel não consegue detectar. Então o que está para acontecer aí é que muitos inocentes israelenses estão para morrer. E eu vou falar,
Infelizmente, muita gente inocente vai morrer aí nas próximas semanas, graças à tentativa desesperada dos Estados Unidos da América de tentar acabar aí com a desdolarização. Eles acreditam que com mais guerra eles conseguem acabar com esse processo. O que acontece é o seguinte, o entendimento tanto na China quanto na Rússia é que quanto mais os Estados Unidos financiarem guerras, mais esse processo será acelerado. Os Estados Unidos acham que vão acabar e os BRICS acham que isso vai acelerar. E aí o que acontece? Já morreram centenas de milhares de palestinos e palestinas inocentes, estão morrendo milhares de libaneses inocentes e libanesas, e agora vão começar a morrer também israelenses e inocentes. Por quê? Porque o sistema de defesa de Israel não funciona, os israelenses estão assim, dia não, eles têm que sair de casa e correr para um abrigo, que é o único lugar seguro, só que vai ter um momento em que não vai ser possível correr para o abrigo porque a bomba vai cair antes. É isso, viu? Nem todos os israelenses são de extrema direita como o Netanyahu, nem todos os israelenses são sionistas como é o Netanyahu, como é o Joe Biden e como é o Donald Trump e como são muitos aí dos americanos, mas muitos vão morrer aí porque estão lá no lugar errado e na hora errada. É isso que está para acontecer. Veremos aí. O importante é o seguinte, a gente não pode mudar o que está acontecendo. A gente não pode mudar o curso da história. A parte do curso da história que a gente pode falar, pô, essa parte é a menos ruim, é a seguinte, essa é a derrocada do Império norte-americano e do imperialismo dos americanos e dos europeus nesse planeta. O imperialismo está ruindo. Tem tanta violência porque essa é a única maneira, essa é a maneira com a qual eles fizeram imperialismo, foi com violência. Em todos os locais do mundo, eles plantaram violência. E agora que eles estão caindo, eles estão com mais violência, tentando acabar com a sua queda, tentando evitar isso. Não vai ser possível. E assim que eles acabarem, a violência vai acabar. Então, assim que o imperialismo for derrotado, a violência no mundo vai acabar, porque eu sei, e você espero que saiba, a fonte de quase todos os problemas da humanidade, pelo menos todas as grandes guerras, são os Estados Unidos da América e os europeus e o seu imperialismo. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita, contra tudo e contra todos, e saiba que aqui no YouTube, o YouTube é extremamente pró-Israel. Eu fazer esse vídeo, o YouTube vai cortar meu alcance nos próximos vídeos, então peço sua inscrição, seu compartilhamento, seu like, seu comentário. Seguimos aqui na luta. Falou!